Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, e os ucranianos derrubaram 3 helicópteros aqui na região leste, na linha de frente. Parece que colocaram um Gepard alemão próximo à linha de frente e conseguiram derrubar os 3 helicópteros russos em coisa de meia hora. É impressionante isso. A ofensiva russa aqui em Zaporizhia não saiu do papel, aparentemente. Tentaram tomar Kamiansk, ou pelo menos os russos dizem que tomaram parte da cidade, mas não parece ser esse o caso, não. Em Bakhmut, a situação está complicada. Os russos tomaram Klishivka e tem alguns relatos de que teriam ido até além de Klishivka, né? Na linha Svatov-Kremina, os ucranianos atacaram em Kuzemivka e Kremina, avançaram alguma coisa nessas cidades, enquanto um repórter russo resolveu fazer um filminho de propaganda na cidade de Charta-Privilnyanska. Dos 1.000 primeiros prisioneiros que o grupo Wagner recrutou lá nas prisões russas para lutar na Ucrânia, 20 foram liberados ao final do prazo de contrato deles. Os outros 980 não sobreviveram, né? Isso tem feito com que muitos prisioneiros nessa situação tenham pedido para voltar para a cadeia, né? Querem voltar para a prisão, que é menos pior nesse caso. E uma outra informação que a gente tem, o Putin estaria negociando com o Talibã para receber algumas armas americanas que foram abandonadas pelos americanos lá no Afeganistão, naquela saída desastrada deles, né? Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Meu Herói Não Veste Capa, Usa Sunga, Libertas também e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque muito grande ucraniano aqui em Loviansk, que é uma cidade aqui em Donetsk. A gente não tem informações sobre o que teria sido atingido, se foi um depósito de munição, um agrupamento de pessoal. A gente deve ter essas informações nos próximos dias, né? Eu vou tocar para vocês aqui, mas basicamente só dá para ouvir o barulho do que está acontecendo, tá? Bom, vai ainda por mais algum tempo aqui, mas deu para entender o tipo de coisa que é um monte de explosões ali na cidade. Não se sabe ainda o que exatamente foi atingido, né? Segundo o War Monitor, que traz informações do próprio exército ucraniano, a artilharia de longo alcance ucraniana destruiu 3 concentrações de forças russas e um depósito logístico hoje. Ou seja, pode ser que seja esse caso lá em Loviansk, que depois a gente vai ficar sabendo mais adiante, né? A grande novidade, e isso é uma coisa realmente muito, muito rara, né? Já aconteceu outras vezes, mas é relativamente raro. Os ucranianos derrubaram 3 helicópteros Ka-52 na região leste. Não falaram exatamente aonde, né? Suspeita-se, o que o pessoal está discutindo aqui, é justamente que os ucranianos pegaram um Gepard, que é aquela defesa antiaérea russa, que tem sido usada mais nas cidades ucranianas para acabar com os drones iranianos, né? Mas que funciona contra qualquer coisa, na verdade, e teriam colocado essa defesa antiaérea na linha de frente justamente em função de ataques aéreos na região, e com isso teriam derrubado os 3 helicópteros em coisa de meia hora. Entre as 0 horas e as 30 minutos do dia 24 de janeiro, hoje, né, teriam sido derrubados esses helicópteros lá na Ucrânia, né? Bom, falando sobre a chamada ofensiva russa ali em Zaporizhia, vocês sabem, Zaporizhia, essa região aqui, os russos iniciaram uma suposta grande ofensiva em direção a Oryhiv, mas não conseguiram grandes avanços. A gente já falou sobre isso, teve muito pouca coisa que de fato eles conseguiram avançar aqui. Basicamente avançaram a chamada No Man's Land, que é justamente aquela parte desfavorável do terreno, que assim nenhum dos dois exércitos domina, né? Então fica aquele vazio no meio, que é justamente a No Man's Land.
e avançaram ali, mas alguns bloggers russos estão falando que os russos tomaram Kamiansk, né? Kamiansk é essa cidade aqui, é uma cidade relativamente grande e é muito importante, como eu expliquei para vocês até no vídeo de ontem. A partir daqui é relativamente rápido chegar em Zaporizhia. Zaporizhia é a capital do Oblast de Zaporizhia e está mais ao norte aqui um pouquinho. Então seria realmente algo crítico se os russos tivessem tomado, mas a informação que a gente tem é que não, né? Kamiansk não está tomada pelas forças russas, as colinas ao norte estão controladas pelos ucranianos, que estão sendo bombardeados com muita força no momento, e as forças russas avançaram apenas ligeiramente em direção a No Man's Land, no sul, na parte sul da cidade, mas nem tanto quanto eles estão dizendo, né? Então o que ele se refere aqui? Colinas ao norte da cidade. Se você olhar o mapa aqui da região de Kamiansk, praticamente toda a cidade, aqui toda a parte norte da cidade, fica numa elevação. Então o que ele está dizendo é que os ucranianos estão nessa parte aqui, defendendo a cidade, e os russos só teriam avançado a No Man's Land, né? E qual que é a No Man's Land aqui? É justamente a parte baixa. Os russos também têm a parte alta aqui no sul. E lembra, Lobkov era uma cidade que estava na No Man's Land, ou seja, era uma cidade que nem os russos nem os ucranianos interessavam, porque os ucranianos estavam aqui em Stepov, né? E Stepov fica no alto, e a outra cidade que os russos estavam aqui, não vou saber o nome dessa cidade, mas Lobkov ficava no meio do caminho, nenhum dos dois interessava, porque como é uma posição mais baixa, não tem como ser defendida direito, né? Os russos tomaram Lobkov e teriam partido aqui, ó, em direção a Kamiansk, mas só andaram na No Man's Land, não chegaram ainda a tomar a cidade propriamente dita, que está bem defendida aqui pelos ucranianos, né? O porta-voz aqui do exército ucraniano está falando que nos dias 20 e 21, os russos tentaram uma ofensiva em Zaporizhia na direção de Mali Shrebak. Aqui, ó, Mali Shrebak é próximo a Stepov, né? Eles tentaram avançar por aqui. E como resultado de conflito com as unidades ucranianas, os invasores perderam mais de 50 pessoas e 9 unidades de equipamento militares também foram destruídos. Ou seja, o que eles estão dizendo é justamente que esse avanço russo ali não foi muito adiante, não, né? E, bom, o comandante do 11º Regimento de Rifles, né, o Khodakovsky, anunciou que a Rússia iniciou uma ofensiva em Vuhledar. Vuhledar, houve ativação na direção de Vuhledar, nossas tropas foram dadas uma ordem estrita de ir para o oeste e a ordem está sendo executada. Em um número de setores, as defesas inimigas foram suprimidas e existe uma tentativa de contornar Vuhledar, né? De cercar Vuhledar. A experiência de batalhas prévias está sendo levada em consideração. O comando não vê senso em bater diretamente em ataques frontais. No dia anterior, o inimigo ativou o reconhecimento, tentando pegar uma imagem de nossas preparações, mas as defesas aéreas, as defesas antiaéreas trabalharam de forma efetiva e alguns drones foram derrubados. Isso não quer dizer que eles não esperavam nossa ofensiva, mas parece que houve uma certa confusão entre as tropas ucranianas em Vuhledar, né? Vuhledar é bem mais para cá. Aqui, Vuhledar. Até aqui não tem nenhuma informação efetiva sobre o que teria acontecido aqui. Não há nenhum registro fotográfico, só o cara dizendo que começou essa operação aqui. Para quem não lembra, Vuhledar já foi alvo de muitos ataques russos aqui através de Pavlivka. A gente falou sobre isso aqui, os russos perderam regimentos inteiros e não eram de mobilizados novatos e coisa e tal, era pessoal experiente, de guerrilheiros experientes russos, e todos foram perdidos aqui em Vuhledar, tentando tomar Vuhledar. Agora eles estão com essa tarefa, vamos ver se vão conseguir fazer alguma coisa aqui, né? Por hora só temos a informação mesmo da mensagem de Telegram do cara. E eles falam aqui, olha só, já tentaram tantas vezes pegar Vuhledar que realmente é difícil dizer isso, né? Difícil ver como que eles vão fazer diferente agora para conseguir tomar a cidade, né? E com relação à grafia da cidade,
Uledar ou Vuledar é a mesma cidade, tá? Porque tem diferenças de grafia nessas cidades ucranianas de fato, né? Mas tem um V aqui, né? Ou seja, em cirílico tem um V aqui, enfim, mas não quer dizer muita coisa, né? Agora, um ponto importante foi Klishivka, que Klishivka, aparentemente, os ucranianos reconheceram a perda de Klishivka. Aqui a gente está falando já próximo a Bakhmut. Aqui no mapa, Klishivka está aqui, né? Havia ainda muita briga aqui em Klishivka, mas os ucranianos ainda diziam que estavam na cidade, ainda estavam lutando ali, né? Aqui eles corrigiram até esse mapa, né? Se você reparar, essa zona vermelha aqui estava indo além aqui, né? Eles corrigiram um pouco, porque a informação que a gente tem é que os ucranianos ainda estão lutando aqui na parte norte de Klishivka, né? Então, eu não vou mostrar esse vídeo porque é violento, mostra um monte de russo sendo morto, mas eles explicam aqui onde estaria a linha, né, de limite aí na linha de frente, e aqui em Klishivka, de fato, os russos tomaram, mas os ucranianos estão logo aqui em cima, na parte das colinas, né? E ele explica aqui que existe realmente uma área maior, mais alta aqui para norte, onde os ucranianos estão entrincheirados, né? A gente pode ver isso também aqui no mapa topográfico da região. Klishivka está aqui nessa região mais baixa, e dá para ver que fica bem mais alto aqui a oeste de Klishivka, né? Então tem realmente uma oportunidade bem grande aqui dos ucranianos estarem no chão na região mais elevada, e isso dá vantagem aos ucranianos aqui nessa região. É onde eles estão, no momento os russos estão tentando avançar além de Klishivka, e os ucranianos estão segurando aqui nessas elevações aqui, né? Bom, outra situação que os ucranianos estão avançando, dessa vez os ucranianos estão avançando, é em Kuzemivka, né? Kuzemivka é bem aqui ao norte, aqui próximo a Svatov, né? Você tem aqui Novoselivka e Kuzemivka aqui, né? E os ucranianos já estão em Novoselivka e têm bombardeado muito Kuzemivka. Aqui tem as informações aqui dos bombardeios feitos pelos ucranianos nessa região, realmente mostrando aqui a disposição ucraniana de tomar Kuzemivka, né? É verdade que Novoselivka foi muito bombardeada pelos russos também. Os russos colocaram mais reforços nessa região aqui. Então, isso dificulta um pouco a ação dos ucranianos nessa região, mas a expectativa é continuar o avanço por aqui, né? Outra informação que a gente tem é que, aparentemente, segundo estão dizendo, a floresta aqui ao sul de Kreminá também foi limpa pelos ucranianos. Os ucranianos conseguiram tirar as forças russas todas que estavam aqui. Os russos hoje novamente bombardearam Dibrova, Kuzmini e Kreminá, né? Ou seja, porque os ucranianos já estão aqui batalhando nos arredores da cidade aqui, né? Agora, uma coisa curiosa aconteceu aqui na região de Charta Privilnianska, né? Essa cidadezinha aqui próximo a Kreminá, né? Pra gente ver aqui no mapa, olha só, é essa cidade aqui, ó. É essa cidade aqui. Aqui ela tá com o nome de Privilia, mas é a mesma cidade, né? Essa cidade nessa região aqui que está em território totalmente tomado pelos russos. E aí vem uma questão, porque a gente sabe que os ucranianos eles avançaram alguma coisa aqui no sul também, né? Bilororivka estava sendo atacada pelos russos direto aqui, e os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa essa frente aqui. A gente não sabe o quanto que eles avançaram, se eles já chegaram, por exemplo, em Shipilivka, que é essa outra cidade aqui, ou se ainda estão aquém dessa região, mas avançaram alguma coisa. Agora, surgiu um vídeo ontem, gravado aqui em Privilia, ou Charta Privilyanska, que é justamente, olha só, tá 6 quilômetros aqui da coisa. Eu vou mostrar o vídeo para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer aqui. Esse aqui é o Argonzo, é um repórter lá da russo, né? Vamos ver o vídeo. Непосредственно. Белогорье.
Все, ходим? Ходим. Давай. Bom, então o vídeo mostra ele fazendo uma reportagem, de repente sendo surpreendido por tiroteios e coisa e tal, e daí tendo que se esconder e coisa e tal, né? E daí você tem algumas opções. Isso aconteceu, isso aqui o pessoal fez a geolocalização. Estava aqui em Shiplivka, né? Exatamente essa cidade aqui Shakhta Privilyanska, Shiplivka um pouco mais para cá, né? Enfim, eles fizeram a geolocalização e tá nessa região aqui onde foi filmado esse tipo de coisa, o que aconteceu. E daí você tem duas alternativas. Pode ser que, de fato, o repórter russo estivesse ali na região e as tropas ucranianas já avançaram muito mais do que a gente imaginou, né? Ou seja, elas teriam que avançar realmente muita coisa para chegar aqui nessa região. Ou então, o cara estava fingindo, o cara estava gravando um filminho ali, né? Pediu para os próprios russos atirarem, ele fingindo que está no meio de um tiroteio e coisa e tal, para fazer o negócio com essa emoção toda, né? Pode ser, faz parte disso daí. O mais provável é isso, que seja realmente um filminho, tá vendo? Que eles mostram aqui a geolocalização, estaria bem, na verdade, bem aqui no meio, né? Entre as duas cidades, né? Agora, aquele negócio, será que os ucranianos avançaram e realmente estão ameaçando o pessoal aqui? Acho pouco provável. Bom, vamos aproveitar que é justamente a imagem aqui que o Defmon colocou para ilustrar a thread dele de hoje, para dar uma olhada na linha de frente, o que teve de mudança na linha de frente aí nesses dias. O solo continua congelado, então a gente continua com condições boas para avançar, né? O solo está congelado lá. Ele fala aqui que os russos trouxeram reforços para Kuzemivka e também para Kolomyshchyra, mais aqui. Então, e tentaram avançar, não conseguiram, coisa e tal, os ucranianos estão segurando aqui. Agora ele alerta que tem pouca informação vindo de lá, né? A gente não tem muita certeza sobre como é que está o avanço dessas coisas por aqui. Vamos aguardar, a gente deve ter mais informações mais adiante, né? Ele não fala nada de Kriminá, ele já parte direto aqui para Bakhmut, e aqui em Bakhmut, a situação em Krasnohoram, a gente não tem certeza sobre como é que está, mas os russos estão tentando avançar por aqui e também aqui em direção a Rozdolivka, né, aqui ao norte. Soledar já está totalmente nas mãos dos russos, de fato, os ucranianos estão só nas colinas aqui a oeste, né? Aqui em Bakhmut, os russos tentaram também um ataque frontal aqui, estão tentando contornar Klishivka aqui pelo sul, né? Lembra, aqui de Klishivka, para eles conseguirem avançar é difícil, essa região aqui é mais alta, os ucranianos estão bem trincheirados aqui, mas eles podem estar tentando contornar aqui justamente para conseguir desalojar esses ucranianos que estão aqui na região mais alta, né? E aqui também, na região de Donetsk, os russos tentaram avançar em mais um monte de lugar e não conseguiram nenhum avanço aqui, né? Na região de Zaporizhia, como ele fala aqui, ele bota o Raibar aqui dizendo que só está avançando nos Telegram russos, né? No solo mesmo não está avançando nada, né? Então, Orihiv e Malatokmarka não conseguiram avançar de nada, não avançaram nada, e aqui em Kamiansk também tem fontes russas dizendo que eles capturaram Kamiansk, mas a gente já falou sobre isso, não tem nenhuma evidência de que ele tenha feito qualquer coisa ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a inteligência ucraniana que acha que os russos estão preparando um esforço de ofensiva no início da primavera ou verão de 2023, né? Então, a gente sabe que tem uma previsão de uma ofensiva russa grande, talvez em Luhansk, talvez em Donetsk. Segundo eles estão dizendo aqui, é o mais provável, a preparação é para uma grande ofensiva em Donetsk e Luhansk. Pouco provável, segundo eles dizem aqui, que venha de Belarus. Então a possibilidade de um ataque de norte a partir de Belarus é pouco provável, e também no sul, ou seja, a partir de Zaporizhia também é pouco provável que seja essa ofensiva. Ou seja, os russos vão tentar mesmo avançar ali em Donetsk e Luhansk, centrar os esforços dele ali, né?
O esforço do grupo Wagner para recrutar prisioneiros parece que está gerando problemas na capacidade de combate do grupo Wagner, porque no final das contas, hoje o grupo Wagner tem 50 mil prisioneiros e 10 mil pessoas, e 10 mil combatentes que realmente têm experiência e coisa e tal. Acaba gerando uma situação que é difícil para os soldados originários do grupo Wagner controlar essa massa de prisioneiros que está lá, né? Então eles, lógico, usam os prisioneiros como bucha de canhão, botam os prisioneiros para morrer na linha de frente, mas como são muitos prisioneiros e relativamente poucos soldados do grupo Wagner mesmo, o controle dessa coisa pode ser complicado, está ficando cada vez mais difícil. E a gente vai ver que tem muito prisioneiro insatisfeito, querendo até voltar para a prisão, porque está pior do que isso, né? Bom, o Tendar traz aqui uma thread do Volodymyr Dasenko sobre a evolução das táticas russas nas batalhas, né? E ele fala, na verdade, que é curioso, que na verdade é uma volta no tempo, né? Porque os russos tentaram fazer uma blitzkrieg logo no início da guerra, né? A tentativa deles foi tomar Kiev de surpresa, derrubar Kiev no susto, fazendo uma blitzkrieg, falharam, depois recorreram a técnicas da Segunda Grande Guerra para tomar Lysychansk e Severodonetsk, e agora estão usando técnicas da Primeira Grande Guerra em Bakhmut, né? Ou seja, na verdade está voltando no tempo, está involuindo o exército russo em suas técnicas aqui na região, né? Aí ele conta toda a história da primeira fase, que foi a fase do Blitzkrieg, que a gente já sabe disso daqui, a gente falou aqui várias vezes isso, né? Justamente eles tentaram suprimir a defesa aérea ucraniana, e a ideia era tomar Hostomel, botar um monte de tropa ali em Hostomel e dali ir direto para Kiev e tomar os principais prédios administrativos em poucas horas. Esse era o plano do Putin, é isso que ele queria fazer, né? E por que falhou? Falhou em 2 pontos. Primeiro, que os ucranianos não deixaram tomar Hostomel. E você pode ver nos primeiros vídeos que eu falei aqui dessa guerra, lá no dia 25, 26, a gente falou, caramba, os ucranianos seguraram Hostomel, Hostomel está disputado, não está ainda na mão dos russos. Isso foi uma derrota para os russos, que foi o que impediu o Putin de ganhar essa guerra. A verdade é essa. Se eles tivessem conseguido tomar Hostomel, muito provavelmente teriam conseguido o objetivo de acabar com a guerra em 3 dias, né? Só que os ucranianos não deixaram. E também o grande comboio que veio de norte, que era trazendo suprimentos, os ucranianos também fritaram o comboio inteiro. O comboio nunca chegou a Kiev, nunca voltou também. Foi totalmente destruído no meio do caminho. E com isso eles acabaram perdendo a iniciativa dessa primeira fase lá. Depois eles tentaram, entre abril e maio, a técnica de perfurar a defesa com tanques, mas isso nunca funcionou. Eles tiveram aquele problema em Bilororivka, lembra? Em maio, com os tanques que foram perdidos na travessia do rio, a gente também falou sobre isso aqui. E aí depois a fase 3, que era uso massivo de artilharia para destruir a cidade, até a cidade ficar totalmente indefensável, né? E assim eles tomaram Lysychansk e Severodonetsk, e agora a última fase, que é o assalto de infantaria, que é as ondas humanas, né? Que ele mudou para táticas da Primeira Grande Guerra, um monte de infantaria e artilharia, e é como os russos estão tentando tomar Bakhmut. Não é possível que tomem, mas é um custo enorme e sem perspectiva de reproduzir isso por muito tempo, porque mesmo que eles consigam tomar Bakhmut, eles não têm nem soldados suficientes para sacrificar, para tomar todas as cidades ali da região do Donbás, né? E, bom, uma outra coisa que o pessoal comenta aqui é justamente a questão dos tanques russos, né? Como é que será que está isso? Os russos ainda têm muitos tanques. A gente sabe que eles têm muitos tanques antigos, né? Da época soviética tem muita coisa, mas os tanques mais modernos, eles estão com um problema realmente, né? Eles estão mostrando aqui que a indústria de tanques russas está tendo dificuldade de produzir os tanques mais modernos. Eles acabam voltando para tanques mais antigos justamente por conta de não terem componentes para produzir os tanques mais modernos, né? Aqui, ó. Ele está falando aqui sobre tanques T-80 BVM, que seriam tanques relativamente modernos e coisa e tal, mas se você olhar a parte ótica do tanque, não é a configuração correta, é uma bem mais antiga, né? Então, ou seja, eles estão tendo que recorrer a coisas mais antigas porque não conseguem equipamentos para atualizar os tanques deles, né?
o que está resultando, portanto, numa série de tanques híbridos, em que eles têm algumas coisas mais modernas, mas outras coisas antigas, e não tem muito como fazer diferente, né? Bom, os russos estão espalhando uma fake news, aí, isso é a coisa mais normal do mundo, dizendo que a Ucrânia está fazendo uma mobilização de mulheres, né, uma mobilização em massa de mulheres. E isso é falso. Existem muitas mulheres no exército ucraniano, né, várias delas são contratadas e coisa e tal, muitas são voluntárias, mas não existe mobilização em massa de mulheres lá na Ucrânia. A Ucrânia está fazendo mobilização de homens, isso sim. Ela continua fazendo continuamente mobilização, está chamando cada vez mais gente, e ainda pode chamar mais muita gente ainda lá na Ucrânia, né? A Ucrânia é um país muito grande, tem muita população. Enfim, a mobilização de mulheres, isso é propaganda russa falsa, tá? Agora, saiu essa notícia aqui sobre dos primeiros 1000 prisioneiros do Wagner, né? Prisioneiros são aqueles convictos que estão cumprindo pena. E você lembra qual foi o acordo que o grupo Wagner fez com eles, né? Eles ficariam num contrato de 6 meses, e no final desse contrato de 6 meses eles teriam um perdão da pena deles, né? Além de receber o valor por servir lá, eles teriam o perdão da pena, né? Só que dos 1000 primeiros que tiveram na primeira onda de recrutamento, só 20 retornaram, ou seja, o resto todo mundo morreu lá em campo, né? Eu não sei se o pagamento nesse caso vai para a família, como é que é o acordo do Wagner com esse pessoal, mas o fato é que agora o Wagner está tendo até dificuldade de recrutar, ele está indo para a terceira onda de recrutamento em prisões e está tendo dificuldade de recrutar justamente porque você começa a ter um problema, né? O pessoal começa a perceber a roubada que é isso daí. E parece que tem uma organização de direitos humanos que está sendo contactada por alguns desses prisioneiros que estão lá na linha de frente, o pessoal pedindo que eles querem voltar para a prisão, eles não querem ficar na guerra, não querem voltar para a prisão, esquece esse troço de ganhar dinheiro para lutar na guerra, porque eles viram que, né, eles estão sendo usados como bucha de canhão, vão morrer todos lá. A chance de sobreviver é mínima, né? 20 de 1000, ou seja, 2% de taxa de sobrevivência. É bem arriscado, né? Bom, o general SVR está trazendo umas informações aqui também. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado com essas informações daqui, mas ele tem umas sacadas muito bacanas. Isso daqui parece fazer sentido, né? O que a gente falou ontem do plano de paz também, eu não descartaria totalmente, não. Faz algum sentido. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas faz algum sentido aquilo. E aqui ele está falando uma outra informação. Ele começa falando de uma reunião que o Putin teve com um ministro aí de não sei o que lá, mas em determinado momento ele fala que, na verdade, o Putin está coordenando negociações com o Talibã para reconhecer o governo do Talibã, e os russos estariam oferecendo uma grande quantidade de equipamentos militares para o Talibã, e em troca disso eles estão querendo justamente as armas americanas que ficaram lá quando os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão. Vocês lembram? Os Estados Unidos saíram do Afeganistão, saíram de forma um pouco coordenada, saíram no final das contas uma correria danada, vocês lembram disso, né? Foi uma coisa até meio vergonhosa isso, lá em 2020, e deixaram muito equipamento lá, né? Ou seja, lógico, tentaram tirar, quando saíram de lá, tentaram tirar o máximo possível, mas, por exemplo, o Bradley que a Ucrânia está recebendo agora, lá no Afeganistão tem um monte, porque os americanos armaram o exército do Afeganistão com esses veículos, e depois saíram correndo e o Talibã tomou conta de tudo, então os Bradley estão lá, estão com o Talibã. Então a Rússia está querendo esses equipamentos americanos que estão lá no Afeganistão. Essa seria a troca que eles estão sugerindo fazer lá. Os russos armariam com equipamento soviético, com equipamento russo, e o Talibã daria algumas dessas armas americanas para os russos para serem usadas na guerra da Ucrânia, né? Ou no mínimo para os russos terem lá como estudar e coisa e tal. Isso faz sentido também ter alguma coisa, né? Ele está querendo uma grande troca, né? Ou seja, eles querem dar armas para lá em troca do armamento que foi tomado pelo Afeganistão, o armamento americano que foi tomado pelo Afeganistão lá na região, né?
Vamos ver como é que anda isso daí. O Putin só tem acesso mesmo a esses países falidos, Irã, Afeganistão e coisa e tal, não tem como negociar armas com outros países, nem a China aceita negociar armas com a Rússia. Resta ao Putin esse tipo de subterfúgio, né? E aí vamos ver se o Talibã aceita entregar o equipamento americano para os russos, porque no final das contas eles sabem que o equipamento americano é muito melhor do que o equipamento russo, né? Eles vão fazer uma troca, vão receber equipamento russo, mas eles estão vendo que o equipamento russo lá na Ucrânia está sendo dizimado completamente. Enfim, vamos ver como é que isso caminha aí, né? A outra notícia é um pouco melhor. Parece que a Ucrânia já conversou com 12 países que já concordaram em enviar para a Ucrânia 100 tanques Leopard 2, basta o governo alemão dar a sua aprovação, né? E, segundo o Dmytro Kuleba, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, esse suprimento de Leopard 2 está muito próximo, isso deve resolver nos próximos dias, a gente deve ter notícia da Alemanha e isso deve desencadear esse problema. De novo, eu não descarto aquela possibilidade daquele suposto acordo de paz, eles estarem esperando uma resposta do Putin para isso, e se a resposta for negativa, eles vão liberar esses tanques para a Ucrânia. Parece ser o mais razoável, né? É aquele negócio, né? Mas é aquilo que eu acho que, tomara que esse plano de paz não avance, né? Porque, por exemplo, uma coisa que o pessoal tá trazendo aqui, né? É a Chechênia, né? A Chechênia. Em 1999, a Chechênia ganhou a guerra da Chechênia. Os russos tentaram tomar a Chechênia e não conseguiram. Olha, era o exército russo versus rebeldes, pessoas civis que organizaram uma força dentro da Chechênia e conseguiram parar o exército russo. E aí o que aconteceu? Fizeram um acordo de paz com a Rússia. 3 anos depois, ou seja, esse acordo de paz, 3 anos antes dessa destruição completa de Grozny, a Rússia assinou um acordo de paz com os chechenos. Eles haviam perdido a guerra e precisavam de um tempo. Então os russos fizeram um acordo de paz, pararam tudo direitinho, 3 anos depois voltaram com força, destruíram Grozny completamente, que é a capital da Chechênia, e acabaram. Agora a Chechênia faz parte da Rússia, né? O Kadyrov entregou os companheiros, o pai do Kadyrov, que fazia parte dos defensores chechenos, mudou de lado, passou para o lado dos russos, e aí aconteceu toda essa tragédia lá em Grozny, né? Então eles estão alertando para a questão daquele suposto acordo de paz, que não, mesmo alguns poucos anos é arriscado isso, a Rússia vai usar isso só para se fortalecer e voltar mais forte mais adiante. Agora, se vocês lembram, naquele acordo de paz que estava previsto, né, que a gente falou sobre ele ontem, suposto acordo de paz, ninguém confirmou nada, a Ucrânia entraria em 2024, entraria para a OTAN. Então, ou seja, seria um pouco mais complicado do que isso daí, né? Ou seja, a Rússia não teria esse... se ela quiser atacar de novo depois, seria bem mais complicado para ela, né? Enfim, de qualquer forma, é um risco. Eu acho que congelar o conflito é um risco de qualquer forma. Lembra? O acordo de paz, a gente explicou ele no vídeo de ontem, mas previa os russos saírem para as fronteiras pré-dia 24 de fevereiro, ou seja, toda a área tomada este ano seria devolvida à Ucrânia, mas a Crimeia e o Donbás seriam faseados ao longo de 7 anos. Então, ao longo de 7 anos seria feita a devolução do Donbás e da Crimeia. Isso permitiria que o Putin saísse se dizendo vencedor, mas à medida que o tempo for passando, ele teria que entregar a Crimeia e o Donbás também para a Ucrânia, né? Eu acho muito mais fácil o contrário. Deixa o Putin lá com essa teimosia dele, o Ocidente entrega as armas para a Ucrânia e a Rússia vai colapsar de qualquer forma num futuro muito próximo, né? Eu entendo o motivo dessas negociações de paz, né? Porque muita gente teme, né? O que vai acontecer com a Rússia colapsando? Quem vai assumir o poder? Quem que vai entrar no poder ali? Existe gente pior do que o Putin ali na Rússia, né? Então essa é a lógica por trás disso, mas eu acho também que o ideal é ignorar esse negócio de plano de paz e tem que ir para a guerra mesmo. A Rússia tem que ser derrotada no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.